Oi, então, para a gente respeitar as pessoas que já chegaram, que entraram, temos 26 pessoas aí, um pouco mais, quase 30 pessoas. Os demais vão entrando e a gente tem aí um horário que a gente combinou às 15 horas. Vamos iniciar com os vídeos, com a sua apresentação, e o pessoal vai chegando, vai entrando, e para a gente também respeitar aí os que chegaram, que já estão aí um pouquinho antes. Vamos que vamos. Gente, é importante, estamos gravando esse treinamento, vai estar disponível no YouTube. Quem não é inscrito lá da Aurinter, se inscreva para ficar dentro das novidades, acione lá o sininho, porque é muito importante o que a gente vai ver de Noronha, vai estar disponível lá sim no YouTube, mas é importante agora vocês aproveitarem para fazer todas as perguntas, tirar todas as dúvidas sobre taxa, sobre valores, acho que isso é de extrema importância, tá bom? Sejam bem-vindos todos os agentes que já chegaram e vamos lá para mais um bate-papo aí, tá bom? Estou aqui com vocês, Ayrton, é com você, fique à vontade e tenho certeza que essa entrega vai ser superior ao que a gente combinou, tá bom? Gente, muito feliz de ter vocês aqui. Aproveite esse treinamento. Tem vídeo, tem foto, tem conteúdo, tem informação. Abuse do Ayrton. Não tem ninguém melhor no Brasil ou no mundo para falar de Fernando de Noronha como o Ayrton. O Ayrton é um ilhéu, é um morador nato de Noronha, conhece tudo, é um dos fundadores lá da Atalaia, o fundador. Também é sócio da UNC. Ele tem um conhecimento e uma visão muito bacana sobre Fernando de Noronha. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Daniel. Obrigado e bem-vindos todos aí, os presentes. Quem for chegando vai aí se incorporando. É muito bom sempre estar reunido, falar um pouquinho sobre Fernando de Noronha. Eu me chamo Ayrton, sou da Atalaia, que é uma empresa de receptivo que nós montamos há 28 anos em Fernando de Noronha. Somos parceiros aí, sócios do grupo Luque, de receptivo, que tem em vários locais do Nordeste. E a ideia hoje é a gente passar um pouco, né, do nosso conhecimento, né, moro na ilha há 31 anos, então a ideia é passar um pouco desse conhecimento do que é Fernando de Noronha para todos vocês. Espero que gostem. Nós vamos ter uma apresentação e, intercalando com essa apresentação, a gente vai ter uns vídeos curtos de 1 minuto, apresentando a ilha, mostrando alguns passeios, e no final estamos à disposição para perguntas. Uma dica assim é todos desligarem, desativarem seus microfones para não ficar dando interferência, porque nós vamos ter áudio, eu vou desligar inclusive a minha câmera daqui a pouco, e vamos começar então a apresentação, que é que importa, né? Porque depois eu queria pedir um favor de você mandar esses vídeos também para mim, para o WhatsApp, para a gente compartilhar no Telegram. Quem não segue a Aurinter lá no Telegram, fique à vontade. Uma grande oportunidade. Esses vídeos vão ficar salvos lá também, para não ficar muito pesado na apresentação do Ayrton. E você pode utilizar isso, né, Ayrton? A gente pode encaminhar para os clientes da ilha, né? Depois eu vou disponibilizar a apresentação e os vídeos aí para você, e você distribui aí para o pessoal. Tá bom. Tá bom? O Ayrton tem um hobby muito legal, não sei se ele vai comentar sobre isso, que ele também é fotógrafo. E as melhores fotos de Noronha que vocês veem por aí é by Ayrton também. Então, além dele ter um conteúdo gigante para falar de Noronha, é um maravilhoso fotógrafo e tem fotos aí que vocês já usaram, que é do Ayrton, tá bom? Vamos lá, Ayrton, agora é com você. Valeu. E aí eu vou te perguntando algo no meio do caminho, tá bom? Valeu. Obrigado aí. Vamos começar. Daniel, todos vendo aí a tela? Tá tudo certo? Posso começar? Todo mundo aqui no treinamento vendo e todo mundo no YouTube também aí visualizando na gravação. Ok, vamos lá. Então, primeiro vídeo, 1 minuto, apresentando Fernando de Noronha.
Então, pessoal, vamos começar agora a nossa apresentação. Então, a gente viu aí no vídeo um pouquinho do que é Fernando de Noronha, né, em 1 minuto. Então, vamos lá. Noronha é um arquipélago de origem vulcânica que surgiu há milhões de anos atrás. Na verdade, é uma cadeia de montanhas submersa que está com base a 4.000 metros de profundidade e que, durante várias erupções vulcânicas que aconteceram há milhões de anos atrás, fez surgir, então, o arquipélago de Fernando de Noronha, o atol das Rocas e os rochedos de São Pedro e São Paulo. Vamos focar aqui, né, porque tanto o atol quanto os rochedos são reservas biológicas, não é permitido o acesso, então a gente vai concentrar a nossa informação em Fernando de Noronha. Se a gente pudesse secar o Oceano Atlântico, a gente vai ver algo que se assemelha a uma coluna vertebral, que é a dorsal mediana do Atlântico, e essa dorsal mediana, ela tem fissuras laterais, que é onde ocorrem as erupções. E uma dessas erupções ocorreu próximo à costa do Brasil, na verdade, a pouco mais de 500 quilômetros do Brasil, e há milhões de anos atrás, e fez surgir, então, o arquipélago de Fernando de Noronha. Só por curiosidade, a gente não vai entrar muito na história, mas a origem do nome Fernando de Noronha, né, se deu por conta de um fidalgo português que era o financiador das expedições à costa brasileira, um dos. O nome dele era Fernão de Noronha, e ele estava financiando uma expedição comandada por Américo Vespúcio, e essa expedição, então, foi quem descobriu Fernando de Noronha em 1503. E esse fidalgo recebeu a ilha de presente como bons serviços prestados à coroa portuguesa, ele recebeu. Então, alguns livros de história, inclusive, contam que Noronha foi a primeira capitania hereditária do Brasil, muito embora ela nunca tenha, na prática, funcionado como tal, uma vez que seu donatário nunca foi à ilha tomar posse de suas terras. Com o tempo, o nome se abrasileirou para Fernando de Noronha. O arquipélago não é um arquipélago muito grande, ele é um arquipélago de 26 quilômetros quadrados, de uma ponta a outra, constituído por mais ou menos 21 ilhas ou ilhotas, então é um arquipélago pequeno. E apenas a ilha principal, que é habitada, ela tem 17 quilômetros quadrados. Então, através dessa foto do Google, a gente pode ver, então, o arquipélago em toda a sua dimensão. A gente tem, de uma ponta a outra, 26 quilômetros quadrados, e essa ilha principal, 17 quilômetros quadrados. Nós temos 2 unidades de conservação na ilha, é importante falar isso. Tá? Noronha tem 2 unidades de conservação. Primeiro é o Parque Nacional Marinho, Parnamar, que foi criado em 1988, através de um decreto presidencial do então presidente José Sarney. Já era uma reivindicação antiga de ambientalistas e de moradores de Fernando de Noronha, naquela época. Então, foi criado o parque, que tem cerca de 70% da área do arquipélago. A gente vê toda essa área dentro dessa linha, constitui o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Então, como todo parque, existem regras e leis, né, que protegem o ecossistema marinho e terrestre, que protegem as espécies que habitam nesse local, e, evidentemente, essas leis fazem com que muitos desses lugares se permaneçam como virgem ainda, né? Então, é comum, apesar de que a gente visita várias praias e locais dentro da área do parque, que é permitido o acesso de visitação. Não é permitido, por exemplo, residência dentro da área do parque. A outra unidade de conservação é a APA, Área de Proteção Ambiental. Essa APA fica aqui no miolo central da ilha, ó, essa área aqui, que a gente até vê bastante desmatada, né? É onde fica onde tudo acontece, onde ficam as residências, as pousadas, localizadas nas várias vilas que a ilha tem, o centro comercial, então tudo, né? As pessoas residem, as pessoas trabalham mais ou menos aqui neste local. Então, é a área da APA, que também é uma unidade de conservação. Porém, as leis ambientais aqui não são tão rígidas quanto são dentro da área do Parque Nacional, na área do Parnamar, tá? Então, por exemplo, aqui nesta área é permitido se ter moradias, seguindo regras e conceitos, né, sem depredação do solo e tal, mas é permitido, ok?
A gente divide a ilha em 2 mares, mar de dentro, que é o lado que está aqui na parte alta da foto, né, é o lado de mar mais calmo, de mar mais tranquilo, é aquele mar onde tem as navegações, os passeios marítimos, praticamente todos ocorrem deste lado da ilha, né, porque é o lado de mar calmo, um mar que não balança tanto, então as pessoas navegam com tranquilidade. E na parte de baixo a gente tem o mar de fora, é o lado que está supostamente virado para a costa africana, e a ilha recebe uma predominância de ventos muito grande vindo da África. Por isso que este lado aqui é um lado de mar mais revolto, mar mais agitado, mar com ondulações. A gente faz passeios também desse lado, mas passeios terrestres, não marítimos. Marítimos todos são feitos desse lado de cá, tá? Alguns pontos de mergulho, para quem já mergulha, que a gente vai ver mais adiante, é que a gente faz, então, também no Mar de Fora. Bom, para se chegar à ilha, todos os voos, nós somos atendidos atualmente, primeiramente, né, por 2 companhias aéreas, a Gol e a Azul. Todos os voos partem de Recife, todos sem exceção, e cerca de 1 hora de voo nós chegamos em Fernando de Noronha. Então, é um voo considerado um voo de curta distância, um voo rápido. Então, saiu de Recife, 1 hora depois, estamos em Noronha. Os equipamentos que essas companhias usam é o Boeing, a Azul tem um voo diário, e a Azul não, a Gol, e a Azul tem aproximadamente 4 voos diários. Alguns dias da semana, ambas as companhias colocam voo extras, dependendo da demanda. E aí a gente chega a ter 7, às vezes até 8 voos por dia para Fernando de Noronha. E apenas um dia na semana, um voo da Azul faz a linha Recife-Natal-Noronha. Então, ele faz uma escala em Natal e depois vai para Noronha. Então, apenas um dia na semana tem essa escala em Natal. Este voo que faz essa linha é um equipamento menor, é um ATR, um avião de asa alta, turbo-hélice, e que tem capacidade para 66 passageiros. Então, o voo que faz essa linha é um avião de pequeno porte, né, considerado de médio porte, não é de pequeno, de médio porte. A gente pode ver aqui, através dessa legenda, que apesar da distância de Recife para Noronha ser maior do que a distância de Natal para Noronha, o tempo de voo, né, são 540 quilômetros de Recife para Noronha, contra 360 de Natal para Noronha. Mas o tempo de voo é o mesmo, exatamente por conta da mudança de equipamento. Aqui a gente voa de ATR e aqui a gente voa de avião a jato. Então, são aviões mais velozes, que compensam, então, pela distância, compensa no tempo. A gente costuma brincar que os passeios em Noronha começam ainda quando se está dentro do avião, né? Então, o avião aí se aproximando da cabeceira da pista, a gente já consegue ter essa paisagem linda aí da Baía dos Porcos, a Cacimba do Padre, o Morro de Dois Irmãos, que é um cartão postal da ilha, né? As ilhas secundárias lá ao fundo, algumas praias. Então, a gente vê muita coisa à medida em que a gente vai se aproximando, que o avião vai se aproximando da ilha. Então, a gente brinca e diz muito que o passeio já começa pelo ar. Outra imagem aérea da aproximação do avião. Outra imagem aérea de aproximação do avião. Ficou aí. Então, essa imagem aérea aí mostra a parte de cima da foto, é o mar de fora, aquele mar que eu falei na foto anterior, de mar mais agitado, aquele mar mais revolto. E a parte de baixo da foto, a gente tem, então, o mar de dentro, o mar mais calmo, o mar mais tranquilo. O porto da ilha está aqui, de onde saem as embarcações para os passeios marítimos. A gente vê algumas ilhas secundárias, são ilhas pequenas, que formam um arquipélago, num total de 21, né? Então, essa foto aí é belíssima. Então, também quando o avião vai se aproximando da ilha, a gente consegue ver todo o arquipélago. Outro assunto que também é importante falar sobre Noronha é sobre as taxas e ingresso, a taxa e o ingresso que é obrigatório, né? A TPA, Taxa de Preservação Ambiental, foi criada no final dos anos 80 para início dos anos 90, e
esta taxa ela é obrigatória a todo passageiro que desembarca em Fernando de Noronha. Então, todos que desembarcam em Noronha são obrigados a pagar. Ela é conta por noite. Então, uma noite, 75, 93. Claro que não é o caso, porque nem tem voo para isso, mas se a pessoa ficasse na ilha um único dia, mesmo sem pernoitar, ele pagaria no mínimo um dia, tá? Então, uma noite é 75,93, 2 noites 151,86, 3 noites e assim por diante. Essa taxa ela pode ser paga antecipadamente, acessando o site oficial do governo da ilha, né, que é o www.noronha.pe.gov.br. Pode ser paga no cartão, né? Também pode ser paga quando se chega à ilha. Quem não quiser pagar antecipado, pode pagar quando chegar na ilha, no aeroporto ainda. Ela é cobrada de todos que desembarcam. Todas as pessoas, a partir de 5 anos de idade, é obrigado a pagar a taxa de preservação ambiental. E não tem descontos para idoso, porque isso aqui é um imposto, é uma taxa. Então, é obrigatório, diferentemente do ingresso que a gente vai ver adiante, tá? Já o ingresso para acessar as áreas do parque, né, assim como a gente paga um ingresso para ver, por exemplo, as cataratas do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, Noronha também, por ser um parque nacional e ter uma infraestrutura, né, foi criada uma infraestrutura de acesso para os locais do parque, tem banheiros, tem guarda-volumes, tem lojinhas, tem aluguel de equipamentos, lanchonete, então todas as entradas dos principais atrativos turísticos do Parque Nacional vai ter uma infraestrutura, rampas de acesso que tem bastante acessibilidade, inclusive para pessoas cadeirantes. Então, eles criaram essa estrutura e cobram, então, o ingresso para acessar essas áreas. O ingresso custa R$ 222 para estrangeiros e brasileiros têm 50% de desconto, pagam R$ 111. O ingresso é bom, mesmo sendo uma coisa quase que impossível, mas eu tenho que falar, ele não é obrigatório, ao contrário da taxa que eu falei anteriormente, que é obrigatória, o ingresso não é, muito embora é praticamente impossível um cliente, um turista, ir a Noronha e não visitar as áreas do parque. Seria como se ele estivesse abdicando de fazer um passeio de barco, de ver golfinhos, de ir à Praia do Sancho, à Praia do Leão, de fazer um mergulho com cilindro. Então, ele teria que abdicar de tudo isso para não ter que pagar esses R$ 111. Se ele for na área do parque, ele tem que pagar. O ingresso, ao contrário da taxa que você paga por noite, o ingresso é valor único. Paga uma única vez e tem direito até 10 dias de acesso às áreas do parque. E pode entrar e sair várias vezes durante o dia. Não precisa ser, só pode entrar uma vez. Não, entra e sai, pode ir para outra área e assim vai. Não tem. Oi, o meu cliente quer saber se eu posso parcelar tantas taxas. Posso parcelar ou não é pagamento à vista? Não, acredito que não. Acho que não parcela não, tá? Nenhum dos dois. Acessando o site, você vai ter essa informação, mas eu nunca vi falar que parcelava, não. Ok? Continuando. Então, o ingresso só é cobrado para crianças crianças jovens a partir de 12 anos, ou seja, até 11 anos e 11 meses, 12 anos incompletos, não paga, e maiores de 60 anos também são isentos, ou seja, também não pagam. Então, só vai pagar entre 12 anos e 60 anos. Depois de 60 anos e antes de 12 anos, não paga, ok? Também pode ser paga antecipadamente, acessando o site da cessionária que administra o acesso às áreas do parque, que é do mesmo grupo lá de Cataratas do Iguaçu, que é a Econoronha, chama. Então, você acessando o site parnanoronha.com.br, você consegue comprar este ingresso antecipadamente. Parná de Parque Nacional, Parná Noronha, tudo junto.com.br. Importante falar também que Noronha é um patrimônio natural da humanidade, título concedido pela Unesco desde 2001, né, por ser um dos mais importantes parques marinhos do mundo. Noronha é o segundo parque nacional marinho do Brasil. O primeiro é Abrolhos, na Bahia, e Noronha venceu o segundo, tá?
E agora a gente vai falar um pouquinho, né, porque as pessoas perguntam muito, como é que é Noronha lá? Ainda tem gente que pergunta se as pousadas é tudo igual. Não, já deixou de ser tudo igual, já faz pelo menos uns 15 a 20 anos. Antigamente, sim, todo mundo era classificado aqui como turística, domiciliar, eram casas de moradores, com estrutura bem simples e que acomodavam os turistas, porque era o que tinha. Hoje, até mesmo essas casas turísticas, essas domiciliares, possui uma infraestrutura mínima para atender o passageiro, né? Ou seja, todas elas têm banheiro privativo, banho quente, ar-condicionado, frigobar e TV nos quartos. São casas de pequeno porte, né? Tem um estilo arquitetônico de uma casa. A grande maioria, os moradores da casa já não moram mais na casa, moram em anexos atrás ou de lado, e a casa virou pousada. Então, mas ainda conservando aquela estrutura de uma casa, de uma pessoa, de um morador da ilha. Então, tem esse mínimo de conforto. Depois a gente tem as selecionadas, que são antigas pousadas turísticas que investiram um pouco mais na sua decoração, na sua harmonia, no material que eles empregam na pousada, né, na perfumaria como um todo, né, no layout. Então, lençóis de 200 fios egípcios, televisão de LED, ar-condicionado retrô. Então, várias pousadas, cada uma com suas características. Então, deram uma melhorada, evidentemente, ficaram num segmento aí de pousadas, já são conhecidas pelo nome, né, diferentemente do primeiro grupo, que é pousada turística, é todo mundo dentro de um hall. Aqui não, aqui você, quando reserva qual pousada que o cliente quer ir. E, por último, tem as pousadas VIP, ou conhecidas como pousadas de luxo. Essas já foram construídas dentro de um projeto arquitetônico para serem pousadas mesmo. Então, eram casas de moradores que se fizeram sociedades com pessoas de fora, né, quando o capital de fora veio para a ilha, e aí derrubaram a casa antiga e fizeram algum projeto e construíram. Então, essas aqui, a característica principal é que a maioria das acomodações são bangalôs, muito embora tem pousadas de VIP também que tem apartamentos, mas a maioria são bangalôs, alguns até têm ofurô ou jacuzzi na varanda. Então, já é um projeto, tem restaurante, tem piscina, tem sauna, tem um pequeno spa, o fitness. Então, já tem uma construção que se assemelha a uma pousada como a gente conhece aí do dia a dia. Então, eu costumo dizer que hoje, Noronha tem para todos os gostos e bolsos. Depende do que o passageiro está disposto a gastar. Se ele não é muito exigente, ele pode ficar aqui numa turística, ele vai pagar em média uns R$ 400 o casal. Se ele quer um pouco mais de conforto, ele vai ficar numa selecionada e ele vai pagar entre 600 a R$ 1.000, dependendo da pousada. E se ele é um pouco mais exigente e ele quer luxo, conforto, ele vai ficar numa VIP, luxo, selecionada, e dependendo do tipo de apartamento que ele escolher, ele vai pagar entre R$ 2.000 a R$ 4.000, uma diária. Então, é mais ou menos isso. Por isso que eu repito, Noronha tem hoje para todos os gostos e bolsos. Aí um exemplo de uma pousada domiciliar, uma turística, né, uma casa, todo mundo está vendo aí, tem uma varandinha, mas não é varanda individual do apartamento, que fique bem claro. Os alojamentos são simples, mas tem um certo conforto, cama box, televisão, ar-condicionado, frigobar, banheiro privativo, banho quente. O local do café da manhã também é pequeno. Aliás, é bom frisar que Noronha não tem pousadas de grande porte. A grande maioria das pousadas da ilha, que hoje deve estar em torno de umas 200 pousadas, tem em média de 8 a 10 apartamentos. Então, não são pousadas grandes, independente se ela é VIP, se ela é selecionada, se ela é turística, a média é de 8 a 10 apartamentos por pousada. Tem pousadas com um pouco menos e tem pousada com um pouco mais. São poucas, né? Pousadas com mais apartamento do que isso são poucas. Tem até Zé Maria tem 21 apartamentos, a Morena tem 22, o Dolphin parece que tem 26, mas são poucas pousadas que tem mais do que 12 apartamentos, só para ficar claro. Aí outro exemplo de uma pousada selecionada, você vê que o estilo de decoração, de móveis, já muda um pouco, já tem, a maioria, algumas delas já tem deck, mas continua sendo uma estrutura, ou seja, não tem piscina, a gente não vai encontrar grandes equipamentos. É um bom quarto para dormir, bem decorado, como aparece aí na foto. O enxoval é sempre bom,
é aquele enxoval de primeira qualidade, 200, 300 fios de egípcios, travesseiros de qualidade, toalhas de qualidade, boa decoração, mas ainda conservando o estilo de uma casa, né? Como a gente vê aí nas fotos. E, por último, as pousadas VIPs. Como eu disse, a característica principal, tem piscina, tem restaurante, a maioria delas as acomodações são bangalôs com varanda, né? Os apartamentos são bem mais amplos, bem mais confortáveis, né? Então, assim, Noronha tem para todos os gostos e bolsos. E agora a gente vai falar um pouco sobre nossos passeios. Eu vou interromper aqui um pouco a nossa palestra e vou passar um vídeo também de 1 minuto do primeiro passeio que eu vou mostrar a vocês, que é o Ilha Tu, tá? Então, voltando aqui, o Ilha Tu é um passeio completo, é um passeio que dura o dia todo. Aliás, é o único passeio que dura os 2 turnos na ilha, manhã e tarde. A gente começa normalmente às 8 horas da manhã e termina no final de tarde, por volta das 18h30, quando o sol se põe. Então, a gente aproveita até o pôr do sol. E é um passeio de aventura, né? Um passeio onde a gente vai percorrer as principais praias, piscinas naturais, conhecer fauna, flora, vamos tomar banho em várias praias, podemos fazer o mergulho livre, aquele mergulho de snorkeling, usando equipamento básico, máscara, snorkel, nadadeira, que não está incluso no passeio, mas tem vários pontos de aluguel na ilha, o cliente pode levar o dele também, que até nesses tempos de pandemia vai ser bastante recomendado que leve o seu. Tem duração de 8 horas, tem um intervalo para almoço, por volta de meio-dia, e 1h30, no máximo 2 horas depois, recomeça o passeio e vai até às 18h30. Então, é um passeio completo, onde a gente vai conhecer fauna, flora, piscinas naturais e tudo mais. Agora a gente vai mostrar para vocês um outro passeio, que é o nosso passeio de barco. Também é um passeio que vale a pena, passeio completão, que é o único passeio que tem possibilidade da gente ver golfinhos, como a gente vai ver aí nas imagens. Então, o passeio de barco como eu disse, é um passeio que tem a maior probabilidade da gente encontrar os golfinhos, como a gente viu aí no filme. Normalmente, quando o barco sai navegando, eles se apresentam na frente da embarcação e vão navegando na frente do barco, onde as pessoas podem fotografar, filmar. É um passeio de 3 horas, normalmente é realizado pela manhã,
mas também pode ser realizado à tarde. Tem uma parada para banho na Praia do Sancho, que é considerada uma das mais belas praias do mundo, né, de acordo com o site do TripAdvisor, a escolha do eleitor. Então, está sempre entre primeiro e segundo lugar ali disputando. Então, na Praia do Sancho por aproximadamente 1 hora, onde as pessoas podem ficar próximo à embarcação, mergulhando, ou simplesmente tomando banho, observando, conhecendo a vida marinha. Então, é um lugar muito aprazível, né? Então, vale a pena este passeio também. É um passeio que a gente recomenda. Um outro passeio que também a gente recomenda muito é o Atalaia Sub. É esse passeio aí que a gente vai ver um vídeo agora, também conhecido como prancha sub, aqua sub, plana sub, cada um pode chamar como quiser. A gente resolveu homenagear a nossa empresa, Atalaia, e colocou o nome de Atalaia Sub. Então vamos dar uma olhadinha também no vídeo do passeio Atalaia Sub. Deu para perceber que este passeio é um passeio que tem depois, quando ele faz a parada, né, um passeio de 3 horas também. Ele, normalmente, a gente faz ele à tarde, porque a gente aproveita o pôr do sol, a gente fica no mar até o entardecer, que é uma situação única, né? Poucas pessoas têm a oportunidade de ver o pôr do sol do mar, então, somente nós brasileiros. Então, essa oportunidade, por isso que a gente faz mais esse passeio à tarde. Ele faz uma parada na Praia da Conceição, onde as pessoas também, quando o barco para, pode tomar banho, mergulhar. É uma modalidade de mergulho, como vocês viram no filme. O barco, ele reboca as pessoas que vão segurando a uma prancha, que é presa a aproximadamente 5 metros, e aí podem aproveitar para fazer o chamado voo submarino, né? A vida marinha vai passando e a gente, sem fazer esforço algum, a gente vai poder observar, utilizando máscara de mergulho e segurando essa prancha, a gente vai poder observar, então, a vida marinha que passa sobre a gente. É um passeio que normalmente é realizado à tarde, tem um pequeno churrasco a bordo, como vocês viram no vídeo, e também bastante recomendado para quem vai a Noronha. O outro passeio, não poderíamos deixar de mostrar também, é o mergulho com cilindro, né? Aliás, é bom frisar que o turismo na ilha começou basicamente em função do mergulho. As pessoas começaram a se interessar pela ilha, claro, pelo cenário, pela beleza natural da ilha, suas praias e tal, mas principalmente com o objetivo de ir à ilha para mergulhar. Então, as pessoas queriam conhecer os seres marinhos, os habitantes que habitam abaixo da linha d'água. Em Noronha é fácil, qualquer pessoa pode mergulhar, mesmo quem nunca mergulhou, mesmo quem não tem experiência alguma. Vamos dar uma olhada aí no vídeo.
Então, o batismo, né, como a gente chama, o batismo submarino, ele dura aproximadamente de 30 a 40 minutos embaixo d'água. Cada batizando vai com um instrutor de mergulho, a profundidade média de 12 metros, e a única função do batizando é abrir os olhos e respirar, porque infelizmente isso o instrutor não pode fazer por ele ou por ela, mas o resto todo o instrutor vai controlando, né? Ele vai controlando o nível de ar que ainda tem nas garrafas, ele vai controlando a flutuabilidade de cada um, o peso e etc. Então, assim, é um passeio maravilhoso. Aliás, boa parte da beleza de Fernando de Noronha, como eu disse, está abaixo da linha d'água. Noronha é uma espécie de berçário. Noronha é considerado um dos 3 tops pontos de mergulho do mundo pela sua visibilidade. A gente chega até 50 metros de visibilidade na horizontal. A temperatura da água aqui, em média, 25, 26 graus, então a água bastante, muito boa para mergulho, né? Ao contrário de vários lugares que até tem uma vida marinha legal, mas a água é fria. E a beleza natural, né? É uma vida muito rica, né? Um berçário natural. Noronha é uma espécie de oásis no meio do oceano. Então, esses animais que residem na ilha, né? Aqueles animais como tartarugas, Oi, peixes, várias uma pergunta espécies. importante aqui, que tem algumas perguntas no chat, só para você mencionar. Do Aquasub perguntaram se é necessário ter o snorkel para mergulhar. Outra pergunta, quanto tempo dura esse mergulho, que é o do batismo que você colocou e agora que você está mostrando? E qual que é o valor do mergulho para não batizados? E um instrutor para quantas pessoas? Vamos lá, vamos primeiro por parte, né? O mergulho que eu estou falando. O mergulho é feito a aproximadamente 12 metros de profundidade. O tempo embaixo d'água vai variar de pessoa para pessoa, não tem assim, é de 30 a 40 minutos. Pessoas que respiram com são muito afobadas, respirando, né? Acabam ficando menos tempo porque gastam ar mais rápido. Pessoas que respiram com mais tranquilidade acabam aproveitando e ficando mais tempo. Então, esse é o tempo de mergulho. E vai um instrutor de mergulho para cada pessoa. Ou seja, um batizando. Eu nunca mergulhei, sou batizando. Estou indo mergulhar pela primeira vez. Ou não tenho experiência. Até já mergulhei, mas não tenho. Júnior, era legal ter mostrado também o Gran Amazon, né? Que é o grande diferencial e que como é importante a quantidade de informação que tem. Eu não entendi. É importante mostrar o quê? Peraí, vamos lá. Não, Ayrton, outro áudio estava aberto que eu estava em outra situação aqui. Não Ah, ficou tá claro. bom. Ok. Então, o mergulho, então é isso, tá? Então, vai um batizando. Já o passeio anterior, que é a prancha, alguém perguntou aí, esse passeio, ele dura em torno de 3 horas, o passeio todo, né? 3 horas é o passeio todo, ou seja, do momento que a gente sobe no barco até o momento em que a gente sai do barco, a gente retorna. Então, em média 3 horas. O tempo na pranchinha, propriamente dito, é aproximadamente meia hora para cada bateria. Cada bateria pode cair na água de 6 a 8 pessoas. Então, o barco ele transporta de 12 a 16 pessoas. Então, eu posso fazer 2 baterias. A primeira bateria cai na água, fica de 20 a 30 minutos. Depois tem a segunda bateria, mais 20 e 30 minutos. Depois tem um tempo de navegação. Depois tem um tempo da parada na Praia da Conceição, onde a gente vai ficar até o pôr do sol e é onde é servido o churrasco de peixe e de carne mais saladas a bordo da embarcação. Ok? Ayrton, uma outra pergunta que fizeram, qual que é a experiência que tem que ter? Precisa ter alguma noção para fazer o Aquasub, para ter algum contato, quase do snorkel, para fazer esse passeio? O que é necessário para poder a executar? única experiência, porque vai ter que usar equipamento de mergulho, né, a máscara, o snorkel, a bordo da embarcação, antes das pessoas caírem na água, é dada uma aula de como vai funcionar o mergulho, como tem que segurar na pranchinha, como é que vai ter que usar o equipamento, como é que faz para usar o equipamento. Não há nenhum problema, é super fácil, não é nada que impeça. Crianças a partir de 8 anos podem fazer, até uma idade mais avançada. A gente vai ver uma foto mais adiante, um senhor de idade com mais de 70 anos que levou os netos e também fez a Aquasub. Então, vocês verem que Noronha é um lugar para todo tipo de turista, né? Seja terceiro de maior idade, seja grupos de aventura, a gente vai ver mais adiante. Mas, enfim, não tem nenhuma restrição, dá para usar tranquilo. Já o batismo,
também da mesma forma, não é? A gente não vai para o barco e já é equipado e já é colocado dentro d'água, não. Antes de chegar propriamente dita ao momento do mergulho, é dada uma aula a bordo da embarcação, onde vai se mostrar como é que funciona todo o equipamento, como é que vai funcionar todo o mergulho. Então, tem toda uma preparação. Depois que a pessoa recebe essa aula, ela é equipada, ela vai cair na água junto com o instrutor dela, e eles vão ficar alguns minutos flutuando na parte, na água, né, na parte sem afundar, para poder a pessoa ir se acostumando com o uso do equipamento. E depois, então, quando a pessoa diz que está tudo ok, está tudo certo, estou bem, aí o instrutor começa a descer lentamente, e vai descendo devagar, não é? Está lá em cima e já desce para 10 metros logo de vez, não. Então, vai descendo muito lentamente para a pessoa ir se acostumando. Então, também é tranquilo, tá? Toda pessoa pode fazer, até uma idade mais avançada. Antes de mergulhar, preenche um questionário para informar se a pessoa, nesse caso, do mergulho com cilindro, né, com cilindro de ar comprimido, é preenchido, as escolas de mergulho pedem que a pessoa preencha um questionário. Por exemplo, mulheres, se tiverem grávida, não pode mergulhar. Pessoas que fizeram alguma cirurgia recente, principalmente cirurgia nos olhos, ou se tem o tímpano estourado, também não é recomendado mergulhar. Então, tem uma série que vai lá perguntando, a pessoa vai dizendo se tem, se não tem, se não tiver, se tiver tudo ok, beleza, pode mergulhar tranquilo. A grande maioria das pessoas que vão para a ilha mergulham e não tem problema nenhum. E mesmo com a idade mais avançada também, não tem problema, ok? Posso continuar? Ô, Ayrton, só uma outra pergunta também que colocaram aqui, bem interessante aqui com o mergulho, o pessoal está bem. Pedir para você aumentar um pouco o seu som, que está um pouco baixo, e perguntaram para o mergulhador mais avançado qual seria uma ideia média de um valor de mergulho e aonde faz esse tipo de mergulho. Olha, tem também, evidentemente, o mergulho para avançados, ou seja, para pessoas que já têm curso de mergulho, que a gente chama de credenciado, mergulho credenciado. Aí, o barco que sai com credenciados é diferente da embarcação que sai com batismo. Normalmente sai um barco para batismo, ou seja, aquelas pessoas que não têm experiência, e outro barco sai com credenciados, porque o credenciado, ele já tem o curso, então ele já tem noção, ele já sabe se equipar, ele já conhece do manuseio, então ele não precisa ir um instrutor acompanhando ele. Normalmente o credenciado é um instrutor para um grupo de 4, 5, 6 mergulhadores, em vez de 1 para 1, vai 1 para 5, 1 para 6. Então, assim, a logística é diferente. A média de preço depende, por exemplo, o batismo. Então, antes da parada, o batismo na ilha estava em média R$ 650. É o passeio mais caro da ilha, né? Digamos. Os outros passeios, a média é R$ 200, R$ 250, dependendo do passeio. O batismo é o passeio mais caro. O batismo, o mergulho com cilindro, né? Que são equipamentos caros, envolvem embarcação, instrutor e etc. Então, é em torno disso aí, 650, R$ 700. Essa é a média. Ok? Posso continuar? Ok, Ayrton, tranquilo. Tudo respondido até agora. O pessoal tá adorando, viu, Ayrton? Já estamos com mais de 65 pessoas entrando e saindo, aumentando. E eu acho muito interessante esse treinamento que vem aumentando a quantidade das pessoas, porque está muito bacana o treinamento. A Rosana colocou aqui, ó, estamos adorando mesmo. E eu falo que esse destino vai ter que repetir, porque a quantidade de informação e conteúdo que você está passando é mágico, ainda mais com as imagens maravilhosas aqui que você está mandando e os vídeos, Ayrton. Gratidão aí por compartilhar todo o seu conhecimento. A repetição fica por conta de vocês, é só dizer e marcar o dia e hora. A gente está com muita coisa para fazer mesmo, né, ultimamente, então tem que fazer essas coisas. Legal. Vamos lá. Um outro passeio também, né? Noronha também tem lugar para aventura, né? Para aqueles mais aventureiros, aquelas pessoas que gostam de fazer trilhas, que gostam de trilhas leves, trilhas medianas, trilhas pesadas, depende do que queira. Então, é uma maneira também de se conhecer a ilha. Em média, as trilhas, que são várias, duram em média 5 horas, evidentemente que tem trilhas mais curtas, né? Tem trilhas mais longas, mais pesadas, mas em média elas duram em torno de 5 horas. A gente vai ver mais adiante, tá? Um outro passeio que eu também gostaria de apresentar para vocês, que normalmente é incluído nos pacotes quando vocês compram os serviços com a Orinter,
né, que é a nossa caminhada histórica. É um passeio legal, que é um passeio de apresentação da ilha, da história de Fernando de Noronha, e que também tem natureza, tem belas paisagens, e vale muito a pena. Eu vou passar um videozinho dele aqui para vocês verem. Bom, este passeio também é bem legal, que é a nossa trilha histórica, que ele faz a Vila dos Remédios, que é a vila mais antiga da ilha, todo o seu sítio histórico, e aí também tem paradas para banho em praias e tal. Então, um passeio muito legal. Então, Noronha tem para todos os gostos, gente. Tá? Tem gente que pensa, Noronha só é para aventureiro. Não. Noronha é para todos os gostos. Algumas dicas importantes que a gente passa para que vocês possam passar para os passageiros de vocês. Fuso horário, né? Noronha tem 1 hora a mais em relação ao horário de Brasília, independente do horário de verão. A gente sempre fala para os clientes, quando chegam na ilha, para economizar água e energia, principalmente água, porque não existe nascentes em Fernando de Noronha. Toda a água consumida é água de chuva ou água do mar dessalinizada. Então, nós só temos esse tipo de água que são fornecidos. Essa água do mar dessalinizada é tratada, a água de chuva também, e distribuída na rede para a população. Então, é importante sempre avisar para economizar. A gente também diz para beber bastante água, porque, apesar da constante brisa em Noronha, o sol lá queima bastante, e aí, para evitar problema de desidratação, usar protetor solar. A grande maioria das praias na ilha é permitido, não tem problema nenhum, exceto 1 ou 2 praias que são berçários naturais de espécies marinhas, é que a recomendação é para não usar protetor solar. Aliás, não é permitido. Tem banco na ilha? Tem o Banco Santander e tem o Banco Bradesco. Tem também caixas eletrônicos interligados à rede 24 horas, porém a gente não tem casa de câmbio, então a gente sempre recomenda estrangeiros, quando forem para a ilha, fazer câmbio fora, muito embora não é nenhum empecilho as empresas da ilha aceitarem pagamento em dólar ou em euro, nenhum problema, tá? Aceitam normal. Porém, para as pessoas quiserem, levam um certo dinheiro. A grande maioria do comércio da ilha também trabalha com maquinetas de cartão de crédito, então também passar cartão de crédito não é problema. A rede celular lá funciona, né? As principais operadoras, Vivo, Claro, TIM, a Oi, funciona tranquilo para receber, fazer chamado, WhatsApp, postar uma foto no Instagram, sem nenhum problema. Evidentemente, a internet da ilha, por ser uma internet via satélite, é uma internet cara e ela não é tão rápida quanto a internet que a gente usa no continente. Então, tem as suas limitações. Então, por isso que a gente diz, não adianta querer ficar vendo filme da Netflix ou YouTube, que não vai funcionar legal, tá? Então, são as dicas que a gente passa de Noronha. As principais temporadas que Noronha tem, né, são essas, de março a junho, que é a nossa baixa temporada, né, se a ilha estivesse aberta, que no momento agora a gente não está aberto, estamos fechados, mas se estivesse aberta, a gente estaria agora na baixa temporada. É onde se praticam os melhores preços, as companhias aéreas fazem promoções, as pousadas fazem promoções, a Orinter tem várias promoções aí nesse período para oferecer a vocês. Evidentemente que é o período onde a gente tem a maior possibilidade de pegar chuva na ilha. Olha, muito embora eu estou na ilha há 31 anos e conto nos dedos o dia em que eu peguei um dia todo de chuva na ilha. É muito raro isso acontecer, tá? Mas tem a possibilidade de se pegar chuva. Por isso
que os preços são mais baratos nessa época, né? Porque normalmente as pessoas procuram o Nordeste no período de sol, porque querem praia, querem sol. Então, nesse período, as pousadas, as companhias aéreas fazem as promoções em função da demanda que some um pouco. Mas, muito embora, já há alguns anos que mesmo de março a junho, Noronha tem tido um bom movimento nesse período. Tá? E é o período em que a ilha está mais verdinha, porque chove, então a vegetação fica bem verde, né? A ilha não está tão quente, e é o único período da ilha que aparecem as cachoeiras, já que Noronha não tem nascentes, como eu falei anteriormente, então as cachoeiras aparecem nas praias, principalmente na Praia do Sancho, né? Formando aquele cenário belíssimo, no período de março a junho, que é o período de chuva na ilha. A nossa média temporada, que é o período mais seco, é o período de mar bem calminho, aquele mar que quase não tem ondulação, que a pessoa entra com água no pescoço e vê o pé dela lá no fundo. Então, é um período bem tranquilo, evidentemente um período quente, período de quase não tem chuva, é raro acontecer um dia de chuva nesse período aqui, né? Pode acontecer, mas é raro. Então, evidentemente, também é um período bastante procurado. Tanto é que aqui dentro desse período, os meses de setembro e outubro já estão virando períodos de alta estação na ilha, devido à alta demanda a procura de pessoas para Noronha nesse período aí. Então, evidentemente, as pousadas aumentam o preço, as companhias aéreas também, os preços ficam mais caros aqui. E, por último, nós temos a nossa alta temporada, que vai de dezembro a fevereiro. Aqui, neste período, acontece um fenômeno, que é a mudança de ventos em Fernando de Noronha. Então, nesse período, os ventos mudam um pouco de direção e a gente chega a ter, em alguns dias, quando entra o swell. Swell significa ondas grandes, né? Um termo que se usa muito no Havaí, para dizer ondas grandes. Então, quando entra esse swell, que são ondas grandes que se formam no oceano, em função dos ventos, então Noronha chega a ter ondas de até 4 metros de altura em algumas praias. Não é durante o dia todo, né? Em alguns dias da semana e em alguns momentos, mas tem. Então, esse é o período ideal para surf. Então, não adianta a pessoa ir querer surfar em Noronha em julho a novembro, que praticamente ele não vai encontrar onda. Em abril, maio, junho também não. Então, a dezembro a fevereiro, sim, a possibilidade é maior. Então, quem gosta de surfar, vai para a ilha nesse período. Noronha, cada temporada que você visita, você encontra uma Noronha diferente. Tem praias que mudam o seu visual, né, de acordo com a natureza, de acordo com o período que você está visitando. Tem períodos que você vai e você encontra mais pedras na praia. Tem períodos que você vai que você encontra mais areias na praia. Tem períodos que você vai que a ilha está mais verde. Tem períodos que você vai que a ilha está mais seca. Então, eu costumo dizer que Noronha é lindo o ano todo e vale a pena visitar em todas as estações. A gastronomia de Noronha também é muito boa, é uma gastronomia que mistura um pouco da gastronomia nordestina com a gastronomia mediterrânea, né, com base em frutos do mar, pescados. Então, criou-se uma cozinha típica de Fernando de Noronha e os restaurantes da ilha são muito bem conceituados. Alguns até viraram pontos de encontro em alguns dias da semana, a exemplo do Festival Gastronômico da Pousada Zé Maria, que acontece toda quarta e sábado na pousada, e também da Peixada do Solon, que acontece na pousada do Vale toda quinta-feira. Então, são locais de pontos de encontro de turistas nesses dias da semana. Mas, fora isso, tem os outros restaurantes, tem o Cacimba, tem o Chica da Silva, o Mergulhão, o Museu do Tubarões, o da Tribuju, da Pousada Maravilha, o da Tejuaçu. Então, Noronha, eu posso dizer e afirmar, em termos de gastronomia, está muito bem, obrigado. Aí me perguntam, quanto se gasta, em média, numa refeição ou por dia de refeição em Noronha? Em média, né, durante o dia, é costume as pessoas comerem em restaurantes mais rápidos, os chamados self-service, porque come e já sai e continuar para passear, para não perder tempo. Nesse self-service, se gasta uma média de 60 a 80 reais, dependendo do que vai comer, ou da porção, ou se vai incluir bebida, né? Gasta entre 60 a 80 reais. Já em um restaurante que a pessoa senta,
um à la carte, para pedir um vinho, para beber, para bater papo, para conversar, uma entradinha, tudo, aí vai depender. Vai ficar em torno de uns R$ 150 por noite. Então, eu posso dizer que hoje se gasta entre R$ 200 a R$ 250 por dia de refeição em Fernando de Noronha. Noronha também é um tipo de turismo que tem crescido bastante, é o turismo de casamentos, pessoas que vão para a ilha casar, desde uma simples bênção para um casal, num altar montado só para aquele acontecimento, até casamentos maiores para 200, 300, 400 pessoas, que aí viram uma festa em toda a ilha. Já tem pessoas na ilha que se especializaram nesse tipo de eventos, né, parte de decoração, organização, tudo, então funciona bem legal. Noronha também, gente, é um local de turismo para família, com crianças, sem problema nenhum. A maioria dos passeios dá para a criança fazer, evidentemente, uma criança muito pequena, ela não vai fazer o mergulho, por exemplo, com cilindro ou a prancha submarina, mas a partir de 8 anos de idade já dá para fazer tranquilo. E as crianças menores que não fizerem esse passeio, tem outros, tem o Ilha Tu, tem o passeio de barco, a caminhada histórica, que não é tão longa, não é uma trilha tão pesada, dá para fazer. Então, tem vários passeios que a família curte junto e aproveitam bastante. Também é um local para turismo de aventura, nós temos rapel, temos canoa havaiana, temos o próprio mergulho, como eu falei, as trilhas. Então, para quem gosta de um pouco mais de aventura, também pode ir para Noronha que vai encontrar. Turismo de lua de mel, né? Aliás, quem casa em Noronha normalmente aproveita e já faz a lua de mel em Noronha. E aí, o que eu falei anteriormente, né? A gente tem turismo para terceira idade, a maior idade. A gente vê aí, ó, um senhor, na época ele tinha 72 anos, levou os netos para passear em Noronha, e aí ele, no passeio da pranchinha, de tantos netos chamarem ele resolveu cair na água e fez a pranchinha tranquilamente. Tanto é que os netos, quando subiram, ficaram chamando ele para ir embora e ele não queria ir embora. Então, assim, é um lugar onde todas as idades se divertem também. É um público muito bom de se trabalhar. E, por último, né, é o turismo de balada. Apesar de não ser o nosso forte, a gente não é nenhuma Porto Seguro da vida, que tem baladas em todo canto, mas a gente tem, evidentemente, também um turismo de balada, né, principalmente concentrado na Vila dos Remédios, a vila histórica. Então, lá a gente tem o Bar do Cachorro, o famoso Bar do Cachorro, tem o Espaço Munzenza, que tem a apresentação de grupos locais, de maracatu, também bem ao lado da igreja. Tem o El Perro, que é um bar que tem uma pegada mexicana, não chega a ser um bar mexicano, mas tem uma pegada mexicana bem legal, e tá tudo muito próximo um dos outros, né? Então, um do outro. Então, assim, essas baladas normalmente começam a partir das 23 horas, porque mais cedo as pessoas estão jantando, e depois começa, então, o fuzuê na ilha, né? O forró, o samba, o reggae. Então, cada noite um ritmo diferente. Então, é bem legal também, muito embora o turista não fica até muito tarde, porque as atividades no dia seguinte sempre começam muito cedo. Noronha é um lugar que as atividades começam muito cedo. Então, tem passeios que começam às 7h15 da manhã, 7h30 da manhã. Então, a pessoa já tem que estar acordada no máximo 6h30, tomar um café e sair. Então, as pessoas não ficam até muito tarde, exceto quando é no dia seguinte que está indo embora. Aí aproveitam para, não, agora eu vou conhecer a balada de Fernando de Noronha. Mas tem também. Então, se as pessoas perguntarem o que é que tem para fazer à noite, você já sabe. Nós somos, né, a Luque Noronha, nós temos uma parceria, temos uma central de reserva, trabalhamos com várias pousadas da ilha, desde as mais simples, as turísticas, até as mais top de luxo, VIP. E nossa parceria aí com a Orinta é uma parceria que já dura anos, através do Daniel, da Rose, de toda a equipe deles, que vem nos ajudando aí a tornar esse destino cada vez mais procurado. Então, nós somos também a Atalaia. A Atalaia é o nosso receptivo em Fernando de Noronha. A Atalaia, inclusive, é mais antiga do que a Luque Noronha. A Atalaia, este ano, fez 28 anos de atividade. Eu tenho 31 anos de ilha e a Atalaia tem 28. Tá? Então, eu demorei um pouquinho a pensar em abrir a empresa lá na ilha. E depois resolvi abrir. Então, é o nosso xodó. Nós temos muito orgulho, temos uma equipe de quase 40 colaboradores, né? Estamos sempre em capacitação junto com o Sebrae, que é o nosso parceiro lá na ilha.
temos guia bilíngue, uma estrutura própria de veículos para fazer traslados e passeios. E é isso. Quero passar mais um videozinho aqui para vocês, de 1 minuto, para a gente concluir. Tá, Ayrton, depois tem umas perguntas aqui para a gente poder responder, e lógico que as pessoas querem saber um pouquinho mais, tá bom? Tá bom, estou à disposição. Vamos lá. Isso aqui é uma trilha que a gente faz, que é a trilha do Piquinho, que é uma trilha que a gente faz ao entardecer. É uma trilha que não tem parada para banho, porque ela é só de contemplação. A gente sobe num dos pontos mais altos da ilha, que é a base do Morro do Pico. A gente vai até 200 metros acima do nível do mar e tem um visual incrível. A gente fica lá até o pôr do sol. Vamos ver. Muito bom, Ayrton. Bom, é isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado. Deixa eu parar aqui e interromper. Deixa eu ligar minha câmera para todo mundo me ver agora. Espero que tenham gostado da nossa apresentação, de conhecer quem já conhece, né? Review um pouco aí Fernando de Noronha. É o caso de Daniel, né, Daniel? Opa, eu sou apaixonado, você sabe, né? Daniel e Vanessa aí, que então, de vez em quando aparecem por lá, adoro. Então, assim, é isso aí. Estou à disposição, pode fazer as perguntas aí. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu digo que não sei. Então, a primeira quando que está prevista a retomada de Noronha? Qual que é a situação que está? E quando que o agente de viagem, já que está aqui, capacitando, treinando, que ele possa vender? Não tem nenhuma previsão. Aliás, eu costumo responder essa pergunta assim: quando você souber, você me diz. Não tem nenhuma previsão, né? A ilha está fechada para o turismo. Nós tivemos 28 casos confirmados do Covid lá na ilha. Graças a Deus, nenhum caso grave, ninguém precisou ficar internado, todos ficaram de quarentena em suas casas, todos já estão curados, mas por precaução, né, para resguardar a população que lá está, hoje a ilha está fechada, inclusive para a entrada de moradores. É o meu caso, eu estou aqui em Recife, não estou podendo ir para a ilha, porque a ilha está fechada, não está tendo permissão de entrada de novos moradores. Então, está esperando para ver, acalmar as coisas mais no Brasil para poder liberar. Fala-se que entre agosto e setembro a ilha estaria reaberta, mas isso não é oficial, tá? Isso não é oficial. Mas já tem pousadas vendendo para o segundo semestre, para o ano que vem, a gente também está vendendo, né? Evidentemente que se o cliente comprar e ele não conseguir viajar porque não tá, pode remarcar sem nenhum tipo de problema, tal, isso, aquilo, outro. Mas, assim, não tem nenhuma previsão oficial no momento. Tá. Uma outra pergunta, se aceita todo tipo de cartão na ilha? O pessoal perguntou, além da parte de dinheiro, se aceita todas as maquinetas de cartões, se tem essa tranquilidade de levar um cartão? Sim, aceita, né? Os principais, né? Visa, Elo, Mastercard, American Express, Diners, né? Os principais cartões que são utilizados aqui no Brasil e até também fora, são aceitos em Noronha sem problema algum. Condicionamento físico, qual condicionamento físico eu preciso ter para fazer a trilha do Piquinho que você colocou, ou mesmo para mim poder curtir Fernando de Noronha? Olha, as trilhas, assim, evidentemente que quem vai fazer trilha, né, é importante não ter nenhum problema, porque vai exigir um pouco de esforço físico. No mínimo, a pessoa vai caminhar. Então, se é uma pessoa sedentária, que não está acostumada a caminhar, a fazer, então não se aconselha a fazer. Se a pessoa, não, mas eu acho que tenho, vai para a ilha, faz uma consulta ao seu médico, vê, olha, eu vou fazer, mas não é nada tão pesado.
Não é uma trilha assim que é impossível de fazer. Essa do Piquinho que eu mostrei agora, ela nem é uma trilha longa, ela é um pouco íngreme, né? Porque é uma subida. A gente vai a 200 metros de altura acima do nível do mar. Então, ela tem um pouco de subida, né? Então, evidentemente, exige um pouco mais de esforço das pessoas. As outras, você caminha em áreas mais planas, são mais longas, mas caminha em área plana. Não há nenhum problema, qualquer pessoa pode fazer. Agora, é bom verificar antes o seu estado de saúde, se você está apto, se você não tem problema de pressão, né? Se não tem, se não muito obeso, que tem algum problema de respiração, dificuldade, então consulta o seu médico para saber se pode fazer, tá? Porque, querendo ou não, tem um esforço físicozinho, sim. Outra pergunta, como se locomover na ilha em Fernando de Noronha, por exemplo? O cliente quer assistir lá a palestra de introdução que acaba tendo. Como que ele se locomove? É caro se locomover em Noronha para fazer ir num restaurante, ir ao centrinho da cidade para ir lá no cachorro, para ir na igreja? Como essa locomoção acontece e quanto isso custa? Bom, existe uma associação de taxistas em Fernando de Noronha, chamada de Nortax. Todas as pousadas têm um contato deles, então ligou, eles em 5, 10 minutos estão na porta da pousada. Eles não cobram no taxímetro, não tem taxímetro, eles cobram por corrida. Em média, uma corrida está entre 25 a 30 reais. Então, você pode chamar o táxi e ir a qualquer lugar. Tem uma linha de transporte urbano, né, que circula também só na estrada principal, que é a BR, que passa pelas vilas e tal, isso, aquilo, outro, então dá para ir em restaurantes, só que ele não é toda hora, né, evidente, aliás, não é todo minuto, né, normalmente passa e daqui a 40 minutos, uma hora, passa o outro, então não tem toda hora. Tem a locadoras que alugam bugs, carros, motos também na ilha, que a pessoa pode alugar. Os passeios, todos eles incluem os traslados, então não precisa se preocupar com a locomoção durante os passeios, porque a gente vai buscar na pousada e deixa na pousada. E muitas pousadas, principalmente as que ficam localizadas nas principais vilas ocupadas da ilha, que é a Vila dos Remédios, Vila do 30, Vila da Floresta Nova e Vila da Floresta Velha, que são bem próximas uma das outras, diga-se de passagem, tem vários restaurantes e centros comerciais próximos a essas ilhas, essas vilas. Então, as pessoas fazem muita coisa a pé também à noite. Tem muita pousada que a pessoa sai a pé, vai caminhar um pouquinho, vai caminhar 500 metros, vai caminhar no máximo 1 quilômetro, já está num restaurante. No máximo. Né? Eu acho que não chega nem a 1 quilômetro. Eu estou sendo até, talvez, um pouco conservador. Mas, assim, no máximo 1 quilômetro. Você vai caminhar e vai estar num restaurante. Tem pousadas, tem grupos de pousadas que tem restaurantes ao lado. Então, você saiu da pousada e já está num restaurante. Então, dá para fazer, sim, à noite, já que não vai-se à praia às noites, né? Vai somente para restaurantes ou para palestra. E um detalhe, essa palestra que alguém perguntou aí, não é a palestra de introdução. A palestra de introdução a gente faz na chegada do turista, ou dentro do nosso carro, ou no nosso auditório. Tá? A gente tem a opção de fazer nos dois lugares. A palestra que eu acho que a pessoa se referiu aí é a palestra do Projeto Tamar. Né? Essa palestra acontece todas as noites, cada noite um tema diferente. Então, no Centro de Visitantes do Projeto Tamar, começa às 8 horas da noite, vai até às 9. Então, uma noite fala sobre tubarões, outra sobre tartarugas, outra sobre Parque Nacional Marinho, ilhas oceânicas. Cada noite é um tema. Então, vale a pena também. A gente sempre recomenda ao visitante e ao turista a frequentar essas palestras, porque é uma espécie de educação ambiental, é um conhecimento a mais, né? Faz parte, até porque muitos temas que o cliente vê na palestra, ele vai acompanhar durante o dia no passeio seguinte dele. Então, é bastante recomendado as palestras do Projeto Tamar. Legal. E, Ayrton, uma outra pergunta aqui, que são duas para a gente emendar aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, até que a gente possa encerrar. Se tem um mínimo hoje de pessoas para entrar se a restrição de pessoas que podem entrar na ilha, para o estadia, eu acredito que não, né? Hoje você tem de 3, 2 noites, 4 noites. Existe alguma restrição de quantidade de pessoas hoje? Antes Covid, tinha não, né? Por dia, na ilha? Não, atualmente não. Pode ser que agora essa regra volte, ou ela seja introduzida aí nos novos protocolos, quando a ilha abrir, alguma coisa assim. Não sei ainda.
né? Mas atualmente não. O limite, a ilha já é um lugar que limita por si só, né? Limita pela quantidade de voos, limita pela quantidade de pousadas, mesmo a ilha lotada, né? Se a gente esqueça a situação que a gente está passando hoje, né? Antes dessa situação, mesmo a ilha lotada, é comum a gente passear nas praias e ver as praias semidesertas. Ou seja, a gente praticamente não via ninguém nas praias, né? Porque tem muitas opções de passeios, um estava mergulhando, um grupo estava mergulhando, outro grupo estava fazendo passeio de barco, outro grupo fazendo pranchinha, outro grupo fazendo ilha-tour, outro grupo fazendo trilha. Então, é comum a gente chegar nas praias e não ver tanta gente, ver as praias semi-desertas. Então, muitas vezes a gente pergunta, oi, cadê os turistas dessa ilha? Né? A ilha não está lotada, mas onde é que estão? Agora, à noite, nos restaurantes, quando se concentra mais, aí a gente vê que a ilha está lotada, porque as pessoas vão para os restaurantes, caminham, vão para a Vila dos Remédios, vão para o forró, aí você vê que a ilha está cheia. Mas durante o dia se dissipa muito, então a gente não vê muito. Então não tem esse limite hoje, não. O limite é a própria quantidade de voos, porque as companhias aéreas não podem botar voo à revelia, não é ela, eu desejo botar, para ela colocar um voo a mais, ela tem que pedir autorização ao ICMBio e ao IBAMA, que só dão autorização, a ICMBio e o governo de Pernambuco, que só dão autorização de acordo com a capacidade de carga que a ilha tem. Então, se eles veem que tem condições de suportar mais um voo, autorizam. Se vê que não, não autorizam. Então, o limite já é criado dessa forma. Legal. Ayrton, aí mais uma que é uma curiosidade que tem aqui, referente a previsão da abertura, se fala assim, setembro e outubro, da previsão de abertura, que nem o Ayrton comentou aqui, se comenta nessa data, mas as pousadas e o pessoal já está revendendo a partir do segundo semestre, outubro, novembro e dezembro, ano que vem. Outra pergunta, a Fabiana perguntou sobre uma pousada específica aqui, se você pode passar uma dica. Recanto Noronha. Conhece essa pousada, Ayrton? Conheço, ela foi reformada agora, era uma pousada turística, domiciliar, mas teve um investimento de capital de fora e fizeram uma reforma e ficou bem legal. É uma pousada agora que tem piscina, é uma pousada selecionada, né? Não é uma pousada top de luxo, mas está bem organizada, com bons apartamentos, boas acomodações. Parece que fizeram uma piscina também. Eu ainda não conheci, porque eles reformaram e pouco tempo depois que eles estavam operando foi quando a ilha fechou. Então, ainda não deu tempo de conhecer. Mas, pelo que eu vi das fotos, é uma pousada legal. Tá, e aí, então, para a gente chegar na linha final, a gente terminar, claro, aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, dá tempo, mas eu gostaria que só que você repetisse quais são os passeios aí separados, só para o pessoal gravar quais são os passeios possíveis fazer em Noronha, e aí você deixasse uma mensagem para todos os agentes viagens que acompanharam, muita gente elogiando aqui. Gente, eu gostaria de pedir uma nota para vocês, de 0 a 10, aí, o que vocês acharam sobre essa apresentação de Noronha, se merece um bis, o Ayrton é um conhecedor nato do destino, além de vocês viram o vídeo, o conteúdo, iremos enviar pelo Telegram, iremos enviar por e-mail, iremos enviar por todos os canais da Urinter, e esse treinamento está gravado no YouTube. Você que está vendo no YouTube aí, muito obrigado também por visualizar e vai estar disponível a todos também. Lá, Ayrton, com você. Rapaz, até agora eu só vi nota 1.000, 100, 10, eu vou ficar lisonjeado, assim. Mas, enfim, muito obrigado aí a todos. Olha, os principais passeios são aqueles que eu mostrei, né? O Ilha-Tour, eu acho que é um passeio imperdível para quem vai para Noronha, não pode deixar, é um passeio de conhecimento. O passeio de barco, a prancha submarina. Quem tiver a oportunidade e quiser um pouquinho mais de aventura, fazer o mergulho também, é legal. Tem a canoa havaiana, que infelizmente eu não tenho um vídeo dele, mas é um passeio também muito legal, principalmente ao amanhecer, né? Fazer o passeio de canoa havaiana para ver o nascer do sol em Noronha é belíssimo, vale a pena. E tem vários. Não me perguntaram, mas eu vou antecipar. Quantos dias é o ideal ficar em Noronha? Eu costumo dizer que o ideal é uma semana, né? Quem tem a oportunidade, quer conhecer Noronha na sua essência, conhecer o povo da ilha, conhecer a ilha, a alma da ilha, fique uma semana, pelo menos. É o que eu recomendo. Que aí você vai fazer os passeios com calma, sem pressa, vai conhecer, à noite vai conhecer um restaurante, vai bater um papo, vai fazer amizades. Então, assim, vale a pena ficar uma semana. Se não tiver condições, aí pelo menos 4 noites, né? Pelo menos 5 dias, 4 noites. É o ideal. Então, assim, os passeios são esses, mas aí a Aurinta tem aí a nossa lista de passeios, se quiser pode
entrar aí no site depois da Orinter, dar uma verificada e vai encontrar, com certeza, várias opções. Um detalhe que eu sempre falo para o agente de viagem aqui presente é que 99,99%, aliás, 101% dos passageiros que vão para Noronha chegam lá, compram os passeios, porque Noronha é um lugar turístico. Então, as pessoas vão para Noronha para passear, certo? Ela compra os passeios inevitavelmente. Então, eu às vezes me pergunto por que estes passeios não foram oferecidos quando ele comprou o pacote, quando ele ou ela comprou o pacote. Então, vocês, agentes de viagem, talvez até a Orinter, não sei, estão perdendo dinheiro, porque estão deixando de faturar um extrinha a mais, oferecendo para o cliente de vocês os passeios. Então, oferece só o pacote, então vamos oferecer também. Olha, o senhor comprou aqui, vamos anexar aqui o Ilha Tour, vamos fazer o passeio de barco. Por quê? Porque, primeiro, ele comprando com vocês, ele vai parcelar, ele vai incluir no pacote, ele, não sei quanto tempo, em quantas parcelas a Orinter está fazendo, 10 vezes, né? 10 vezes. Então, assim, vai facilitar para o cliente, ele acaba pagando mais caro, ele não parcela quando chega na ilha e ele compra. Então, vocês estão perdendo de ganhar a comissão de vocês. E eu me agradaria muito que vocês ganhassem a comissão de vocês. Que o cliente já chegasse lá com esses passeios comprados. Olha, 10 para mim. Eu vou até perder um pouquinho, né? Porque eu vou estar fazendo um preço mais... Mas para mim está ótimo. Beleza? Então, minha mensagem, gente, é que vamos passar por tudo isso, estamos passando por uma fase um pouco difícil da vida, mas vamos ter fé, todos. Noronha está se resguardando, está ficando mais bela. Quando ela abrir, vai estar de braços abertos aí para receber todos vocês, os seus clientes. Vamos acreditar que tudo vai melhorar, né? Aliás, tudo isso está acontecendo, está mudando. Olha, essa palestra, era difícil a gente reunir tanta gente, era complicado, tinha que ver sala, um lugar, e às vezes o agente de viagem não tinha tempo, porque para ele se deslocar do local do trabalho dele até o local onde ia ser feita a apresentação, agora a gente consegue se reunir assim online, a gente está acreditando nesta força, nesse instrumento de trabalho. Então, vocês também podem fazer isso com clientes de vocês, apresentar os produtos e tal. Então, tudo vai ficar mais fácil. Então, vamos ter fé que vai melhorar, com a graça de Deus. Fiquem em paz com Deus e vamos vender Noronha, né? Vamos vender. Segundo semestre aí, já podem ir vendendo, para o ano que vem já podem ir vendendo. Procura aí, qualquer dúvida, estou às ordens. Muito obrigado à Orinter pela oportunidade, muito obrigado a todos os participantes e fiquem com Deus. Ayrton, obrigado de coração, gratidão pela experiência, ser um especialista nisso. Gente, o que eu prometi para vocês, entregamos. Que capacitação, que treinamento, quanto conteúdo. Gratidão a todos vocês, agentes de viagens, que acompanharam até agora. Muito obrigado. Estamos em 50 pessoas aqui nessa sala, buscando se capacitar e saber mais sobre Noronha. Meu muito obrigado, do fundo do meu coração. Orinter 100% focada no agente de viagens, e vocês são a diferença desse mercado, e a retomada inicia por vocês. Um beijo no coração de todos, gratidão a todos, e uma boa noite, né? Um bom final de dia, uma boa noite e uma boa quinta-feira aí a todos. Ayrton, obrigado. Valeu. Te amo, fica com Deus e valeu. Tchau.